Bom, hoje então nós temos aí um conteúdo que o título ficou atrelado à Ordem de Molay por uma questão de identidade até do convite da maioria do público, mas as dicas que vou transmitir servem para todas as pessoas e em todos os aspectos da vida, né? Trazemos aqui o título Compromissos, Vida Pessoal e Ordem de Molay. Mas a bem da verdade, vamos falar de técnicas de controle de suas atividades ao longo do tempo e também um lampejo aqui de planejamento pessoal. Então, a primeira questão que é importante, assim, para realizar, né? Realizar é tornar real. Então, é preciso, no sentido de ser necessário, alguns quesitos para que esta realização seja uma transformação autodeterminada, ou seja, estabelecer um objetivo, propósitos, para que se chegue a finalidades que realmente lhe sejam úteis em todos os aspectos da vida. Então, para que você gere algo sob o seu controle, o primeiro grande ponto é querer. Nesse sentido, parabéns por ter decidido estar aqui. Sabemos que há uma série de outros compromissos, até de lazer, de descanso, enfim, mas estamos aqui hoje nesse ambiente virtual porque algo você quer nesse sentido das técnicas de controle das suas atividades ao longo do tempo para gerar algo que lhe seja útil, que lhe faça sentido. Mas querer não é o suficiente. Todo mundo fala querer é poder. Ok, até entendo na acepção da palavra poder. Poder é o quê? É o potencial, a possibilidade de algo fazer. Mas para que a sua vontade, a sua querência seja bem direcionada, é importante saber como tornar real aquilo que lhe faz sentido. Justamente por isso, busque conhecimento. E não só conhecimento técnico teórico, mas também saber os recursos, as pessoas que podem lhe ser úteis para que você consiga mobilizar forças e talvez até um trabalho de equipe para realizar aquilo que você realmente deseja. Mas querer e saber como, só isso não resolve. É preciso uma ação, portanto, faça. Ou seja, fazer, experimentar, experienciar, colocar algo em prática. Não adianta só acreditar que o que você sabe é suficiente para realizar aquilo que você deseja. Portanto, aplique o que você aprender e é dessa forma que do entendimento passamos à compreensão. Ou seja, saímos do meramente mental, teórico do entendimento e vamos colocar a mão na massa, vamos tentar, vamos fazer e desta maneira a compreensão é estar contido. Compreender é fazer com que esse conhecimento realmente faça parte de você. E dito isso, vamos avançar. Do tripé querer, saber como e fazer, vamos para o nosso tema, né? A questão aí da Ordem de Molay. A Ordem de Molay não vem sozinha, né? Um jovem na condição de Demolay, ele tem uma série de outros objetivos, aspectos da vida, enfim, papéis, posturas, compromissos. A própria questão aí, né, da Ordem de Molay geralmente estar acompanhada dos estudos e esta questão do estudo também vai se conciliar dentro da própria Ordem de Molay. A gente dentro do Demolay tem coisas a estudar. A própria Ordem da Cavalaria é uma extensão nesse sentido. Mas a gente também tem aspectos de saúde, família, a questão espiritual, seja a sua religião ou qualquer outro tipo de dedicação que você faz nesse sentido, as suas próprias amizades, todo e qualquer tipo de relacionamento, inclusive relacionamento amoroso, trabalho, projetos, são coisas que vão surgindo na vida do jovem. Pode levar algum tempo, mas ainda assim, tudo na vida, se formos analisar, exige alguma questão de trabalho. Não é só a mera questão do emprego formal. Enfim, e desta maneira, até o lazer entra nessa questão de como que eu vou conciliar tudo. Enfim, compromissos e mais compromissos. E se pensarmos em qualquer outro aspecto da vida, e a todo tempo, mesmo depois que o Demolay fica na condição de sênior, e aí olha para trás e vê aqueles anos que passaram com todo aquele aprendizado, o que você vai fazer com isso? Afinal de contas, com o que você realmente se identifica e onde você quer chegar? A cada etapa da sua vida, para cada papel, para as diferentes posturas de um indivíduo. Esse é o ponto. E justamente então, esses compromissos e mais compromissos precisam ser melhores avaliados e organizados.
O próprio lema da Ordem de Molay pega pesado, né? Diz lá, nenhum Demolay deve falhar como cidadão, como líder ou como homem. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? É muita coisa. A própria questão agora, né, do tempo presente, a pandemia, o afastamento social, nos colocou nesse ambiente virtual e a todo momento agora a gente tem compromisso, live, reunião, um monte de coisa, tudo junto. Então, nesse sentido, fica realmente difícil organizar tudo. Mas ainda assim, né, não adianta dar desculpa. A desculpa principal no que se refere a essa questão de organizar as atividades ao longo do tempo mas não temos tempo para fazer tudo o que realmente importa. Ok, eu até entendo quando a pessoa fala isso, mas eu questiono. Será que realmente não temos tempo para fazer o que realmente importa? Bom, a palestra de hoje vai nos ajudar a organizar um pouco mais algumas questões em relação ao tempo, para que possamos melhor gerir a questão que é igualitária a todos. Temos 24 horas por dia. Eu, você, os maiores empresários do mundo, os mendigos na rua, enfim, todos os seres humanos. Isto é igual. E não dá para guardar a hora para o dia seguinte. Perdeu, perdeu. Né? Na vida é assim, ó. Perdemos dinheiro e podemos ganhar novo dinheiro. Perdemos saúde, graças a Deus, nosso poder de regeneração faz com que possamos reestabelecer uma condição normal de saúde. Mas o tempo não tem vez. Tempo perdido não volta. A coisa mais sagrada que você tem é o seu tempo de vida. A sua atenção naquilo que você coloca. As pessoas e causas e instituições e, enfim, missões e propósitos que você escolhe para dedicar o seu tempo de vida. Enfim, o tempo não volta. O valor do tempo é igual ao tempo desperdiçado. Você fala, como assim, Pio? É simples. As pessoas, quando perdem tempo, choram leite derramado. E aí elas sentem o quanto de verdade perderam de valor, no sentido daquilo que poderiam ter tornado real. Seja a convivência com pessoas que ama, ou realizações nas mais diferentes esferas, como, por exemplo, a questão estudantil, de trabalho, de uma série de outras atividades, a própria Ordem de Molay, a maçonaria, enfim. Não desperdice seu tempo. O que realmente é importante para você? Se você não souber, você vai colocar a sua atenção em coisas que mais para frente você vai falar, vixe, desperdicei meu tempo. E para que isso não aconteça, então, hoje algumas técnicas vão lhe ajudar a refletir nesse sentido. Dito isso, vamos lá. Matriz do tempo. Bom, na vida, então, vamos aqui, de uma forma didática, estabelecer na matriz do tempo algumas relações interessantes para identificar o que de fato importa para você. Primeiro é o seguinte, o que é importante, beleza. E o contrário disso, o que não é importante para você, mas ainda assim, por algum motivo, sei lá, você está colocando tempo nisso. E aí, quando a gente fala de tempo, existe uma questão de urgência ou de não urgência. Portanto, um quadrante aqui, né, colunas para urgência e não urgência. Ok, agora a gente faz o cruzamento disso. Olha que interessante, vamos aqui para o primeiro quadrante, essa parte aqui onde a coisa é importante para você e está urgente, ou seja, o prazo está curto. Pois bem, é uma crise, é uma emergência. Inclusive, se o prazo já tiver vencido ou o prazo que lhe sobrou não lhe é suficiente, viste, é tipo emergência mesmo, caso de vida ou morte. Se vira! Não perca tempo com chorumelas, com blá blá blá. Corre atrás daquilo que te interessa. Alcance, faça aquilo que lhe for possível. Enfim, nem tudo na vida é importante. Mas olha que interessante. No quadrante aqui de baixo, vamos contemplar isso. Não é importante para você. Pode ser para alguém, mas para você não. E é urgente. Você fala, como assim não é importante? Ou seja, não me conduz a nenhum objetivo meu, algo que para mim realmente faça sentido, mas é urgente? O que pode ser isso? Pois bem, é um engano, uma interrupção. Muitas vezes é alguém lhe pedindo para fazer o trabalho, a tarefa, a informação dele, não sua. Né? Essa é a grande questão. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa vem e te pede para você ajudar.
Aí você vai e ajuda, aí ela acostuma com isso e toda vez ela te pede ajuda. Então é assim, ó, melhor você pegar e otimizar o tempo. Vai lá e ensina ela a fazer, porque aí quando ela precisar, talvez ela não te incomode mais. A grande questão aqui não é ser egoísta, né? Mas é você realmente tomar cuidado para de repente você não fazer um monte de coisa que é importante para os outros, mas que de verdade não é importante para você. Se é importante para você ser importante para alguém, opa, aí mudou de figura. É importante para você. Mas se não é, descubra onde você está jogando tempo fora. Porque além da questão do não importante e mesmo assim alguém está te cobrando por isso, está te chamando, está te pedindo ajuda, quer a sua companhia, enfim, para alguma coisa que para você é pura perda de tempo, há também uma outra condição, ainda mais de desperdício, que é esse quadrante aqui de baixo, ó, bem no cantinho aqui. Não é importante para você e também não é urgente. Aí a pessoa me questiona e fala assim, mas se não é importante para mim, também não é urgente, para que eu vou fazer? Então, essa é a pergunta que eu te faço. Afinal de contas, o que na sua vida se enquadra aqui, ó, em puro e total desperdício do seu tempo? É uma auto-hostilidade, você está fazendo mal para ti. Porque é assim, muitas vezes a gente exagera e esse quadrante está muitas vezes no desequilíbrio. Quer ver? Eu vou explicar. Descansar é importante. Descansar demais pode ser uma perda de tempo. Jogar um videogame pode ser prazeroso. Jogar videogame de uma forma demasiadamente longa pode sim ser uma grande perda de tempo. Salvo se você for um atleta, né, do videogame e vai participar de competições e faça disso a sua profissão. Mas ainda assim, na vida tudo precisa de equilíbrio. A própria televisão e outras questões de entretenimento, cuidado, né? A vida precisa de variedade. A gente tem que dedicar para uma série de coisas. A própria questão da ordem Demolay. Poxa vida, dedique sim seu tempo, sua energia para o Demolay. Mas ainda assim, lembre-se, você também tem outros aspectos da vida. E desta forma nós vamos conciliando. E isso faz a vida ficar mais atrativa, mais interessante e com realizações em mais aspectos. E isto é importante. Por fim, sobrou um quadrante aqui. Este é o melhor dos quadrantes. É algo que lhe é importante, ou seja, lhe faz sentido, lhe conduz a algum objetivo, é útil para você. E olha que beleza, que sensacional, não está urgente. Ou seja, você tem tempo para fazer. A grande questão é que muitas vezes a pessoa fala, eu tenho tempo, depois eu faço. Então, esse depois eu faço, em algum momento o negócio deixa de estar na condição de não urgente e passa para o urgente. E aí tem gente que vive na correria e por isso vive estafado, cansado, e isso esgota. Não é bom não. Ter tempo para planejar é a melhor coisa, porque você planeja e você realiza e aprimora. Então, planejamento é autoliderança. Você sendo líder da sua vida, mestre de si, capaz de sim investir o seu tempo para curto, médio e longo prazos, pensar e realizar coisas que lhe sejam importantes de uma forma mais consciente e, por não ser urgente, mais tranquila. E justamente por isso tende-se a ter uma maior qualidade. Dito isso, avançamos. Matriz do Tempo foi apenas para abrir aqui os seus horizontes em relação a questionar onde e como você anda dedicando o seu tempo de vida. Dito isso, vamos lá. O seu foco precisa estar ajustado. Se você não está com foco, você distorce e você erra o alvo. Justamente então, o foco tem que estar na eficácia. E o que é isso, Pio? É fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Diferente da eficiência, que é fazer bem feito, ou seja, eficiência é a ciência da eficácia. Eficácia é fazer o que realmente atende. Pode não ser o melhor, mas funciona. É útil, ótimo, porque esse é o primeiro grande passo. E ser eficaz ao longo do tempo tem nome. O resultado chama-se efetividade, é a qualidade da eficácia. E a própria questão da eficácia sustentada ao longo do tempo e tudo que essa tal eficácia significa é algo que tem a ver com você tornar real, colocar para fora. Vamos entender. O ótimo é inimigo do bom. Você precisa fazer para fora. Você fala, como assim? O significado da palavra eficácia é fazer para fora. Muitas vezes as pessoas ficam no mundo das ideias,
conjecturando, idealizando, e aí perde tempo, né? É assim, a pessoa está lá na paquera, aí ela fica pensando 10 milhões de coisas que ela pode falar, chega alguém na frente, vai lá e fala qualquer besteira, pronto, ganhou, levou, perdeu, tchau. Uhul! Tá, é só uma piada, né? Para você entender como é que a coisa funciona. Porque na vida é mais ou menos assim. Pessoas perdem emprego, pessoas perdem grandes oportunidades de todos os aspectos, inclusive muitas vezes de tornar algo ali real que lhe seja útil, justamente porque fica naquela especulação de quando eu tiver recurso, quando eu tiver tempo, quando eu tiver X, Y, Z coisas, e a bem da verdade se não começar a fazer, nunca vai ter. Simples assim. Então guarde isso. O ótimo é inimigo do bom. Faz o que é necessário, faz o que é bom, depois você melhora, e melhora, e melhora, e melhora, e uma hora o ótimo passa a ser resultado da sua ação de eficácia ao longo do tempo. Dito isso, seguimos. Muito bem. A questão do planejamento pessoal, conceitos para a sua autoliderança. Vamos lá. Falando de planejamento pessoal, né, o que é planejar? Eu gosto de simplificar a coisa. Planejar é o seguinte, predeterminar o curso dos acontecimentos e não os acontecimentos. Vamos entender isso. É antecipar oportunidades e situações. É saber para onde você quer ir. Quando falamos de planejamento pessoal e de coordenar todas essas ações, não estamos no relógio, estamos na bússola. É melhor saber para onde você vai direcionar suas ações. De repente você não tem velocidade, mas se você está no sentido certo, é melhor ir devagar no sentido certo do que rápido para o sentido errado. Faz sentido isso? Ótimo. Porque essa é a questão. Nem tudo é uma correria contra o tempo. Algumas vezes é questão de ajustar a vela para você saber fazer a curva certa no vento das oportunidades e chegar onde deseja. Enfim, quando você coloca o seu foco, ou seja, você planeja, você começa a ter ideias do que pode lhe ser útil. E quando algo de útil surge, chamamos isso de oportunidades. Portanto, planejar ajuda você a identificar e, inclusive, a criar oportunidades. E mais, focar nos planos. Muitas vezes as pessoas ficam tentando manter tudo na cabeça. Eu vou dizer, não funciona. Planejar amplia sua liberdade, mas para que você realmente seja livre para fazer tudo aquilo que você planejou fazer, grave esta dica importante. Mantenha a sua atenção no que você quer e não no que você não quer. Então é nesse sentido que, por exemplo, muitas vezes a pessoa fica assim, eu não posso esquecer. Não posso esquecer e de repente a hora que vê, putz, esqueceu. Fala, ai meu Deus, esqueci. Então, por quê? Porque não planejou, porque não realmente consolidou esta liberdade do pensamento. Fala, tá bom, Pio, como é que eu faço isso? Simples. O indivíduo tem a responsabilidade de controlar as suas atividades. Responsabilidade é a capacidade de responder por. Responder pelo quê? Por aquilo que lhe é importante. Então, você não pode depender da sua memória. Você tem que ter foco. É necessário o foco. Lembre-se disso. Mundo dos adultos e mundo profissional tem que ser por escrito. Se não está por escrito, vai dar merda. Fala, ai meu Deus, vai falhar. É simples assim. Não acredite em mim. Veja no seu dia a dia, nas pessoas do seu entorno. Se a coisa não está planejada por escrito, geralmente falha. Enfim, você precisa ter aí um pouco mais de controle, né? Então, como ter o seu mundo nas suas mãos? Eu não estou falando papo de louco, tipo Pink Cérebro, vamos dominar o mundo. Não! Eu estou falando de ter o seu mundo nas suas mãos. Um pouco mais de controle, de visão do seu foco naquilo que realmente lhe seja útil. Então, sim, estamos falando de um mundo cheio de compromissos. A própria Ordem de Molay é uma boa metáfora nesse sentido, porque ela tem dia e hora para acabar. O Demolay pode ter iniciado com a idade que for. Ao completar 21 anos, puf, acabou, morreu. Morreu por quê? Para alguns papéis e posturas. A vida é feita de papéis e posturas. A gente se perde o time, já era.
tem muita coisa que não tem como voltar atrás. Então, justamente por isso, você precisa de uma agenda eficaz. Não necessariamente aquela agenda de papel, embora sim, se é o seu gosto, se você realmente prefere uma agenda de papel, ótimo, use, porque o importante da agenda é ela funcionar. E para a agenda funcionar, então tenha um único sistema pessoal de organização. Não adianta ter as coisas anotadas, uma parte na agenda, uma parte no celular, uma parte no e-mail, uma parte no post-it, outra parte no papelzinho no bolso. Vai dar confusão. Unifica isso daí, meu irmão. Simples assim. Enfim, né? Para que a agenda de preferência sempre esteja com você. Se for uma agenda de papel, talvez seja um pouco mais difícil, mas enfim, né, na medida do possível, mantenha ela sempre por perto. Por exemplo, eu gosto de usar a agenda no Google, está nas nuvens, está no meu celular. Você fala, ai meu Deus, mas e se quebrar, e se roubar o celular? Então, a minha agenda está no Google, está nas nuvens. Já aconteceu de eu ser furtado uma vez, e justamente o que eu fiz? Providenciei a impressão da minha agenda, peguei ali, entrei numa lan house de um shopping e já cliquei em tudo que eu precisava. Fiz boletim de ocorrência, troquei as senhas, imprimi a agenda. Depois eu fui lá e comprei outro celular. A hora que eu consegui restartar um celular, pronto, minha agenda estava no Google, já estava na minha mão novamente. Enfim, de repente você está numa festa, alguém te fala uma coisa importante, se você não anotar, você pode esquecer. Se a sua agenda, seja ela de papel ou digital, estiver acessível, você já anota, inclusive, que você precisa lembrar de fazer tal coisa. Simples assim. E mais, elimine papéis soltos. Mesmo que você goste de papel e tenha uma agenda de papel, ó, vai por mim. Papel solto, gnomo esconde. Né? Já vi muita gente deixar a agenda abrir assim, cair aquele monte de coisa. Flash! Pronto, nunca mais aquilo entra em ordem. Enfim, post-it, papelzinho, essas coisas da confusão, se perde. Né? Anote de forma realmente coerente, ou é na agenda ou é no mundo digital. Tão simples quanto isso. E mais, personalize sim a sua agenda. A sua agenda precisa ser agradável para você. O próprio esquema do mundo digital favorece isso. Qualquer que seja o sistema de agenda digital que você hoje tem à disposição, dá para mudar cor, fonte, dá para mudar tudo. Um monte de configuração. No papel, a mesma coisa. Tem gente que quer uma agenda preta, outro quer agenda marrom, outro quer uma agenda colorida, cheia de frufru. Cheia de para que isso? Você fala, para que tem? Não sei, mas está lá. Ok, se é bacana para ti, é algo que faz sentido. E se faz sentido para você, mantenha. Enfim, para quê? Para que você tenha prazer em manter o foco no plano. Para que a sua agenda, o seu método de organização das suas atividades ao longo do tempo, realmente ele seja fácil de usar, agradável de manter. Enfim, dito isso, vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui, ó, falei, minha agenda está no Google. Está aqui, ó. Isso daqui, cada cor, inclusive, é uma agenda diferente. Por exemplo, o que está em laranja é do escritório de advocacia para onde eu trabalho. O que está em azul fui eu que coloquei. Geralmente, ou é do ateliê paramaçônico, ou é palestra, ou alguma coisa nesse sentido. O que está em preto é um curso que eu faço. E o que está em verde é feriado. Simples assim. Né? E se alguma coisa aqui eu preciso, por exemplo, organizar, uma técnica minha, tá? Eu crio um grupo no WhatsApp. Por exemplo, eu coloco uma pessoa e tiro a pessoa. Só fiquei eu. Simples assim. E ali eu mantenho unido. Por exemplo, o Rafael Soneghetti. Ele é médico, tem uma vida mais corrida que a minha. Então, eu estou vendendo os livros dele. Todo mundo aqui sabe. E aí, o que eu faço? Eu vou atendendo ao longo do dia, só que eu tenho 5 profissões. As pessoas mandam o WhatsApp para mim 24 horas por dia. Não me incomoda. O celular está sempre no silencioso. Mas a hora que eu detecto uma informação aqui, eu printo e jogo para o grupo. Então, por exemplo, livros eu jogo lá para o grupo lista de espera. Está lá, ó, Rafael Soneghetti e eu. Né? Então, depois, a hora que eu tenho tempo, eu vou lá e organizo. Quem pediu o quê, quem pagou o quê. Isso eu faço para todos os assuntos. Para palestras tem outro grupo, para brindes tem outro grupo, para o escritório de advocacia tem outro grupo, para coisas pessoais eu também tenho grupos, enfim. Crie as ferramentas que lhe façam sentido. Para mim funciona bem o WhatsApp e o Google Agenda. E para você, o que funciona? Não sei, não sou dono da verdade. A sua vida e a sua forma de organizar é que realmente importa. Dito isso, vamos lá. Ainda sobre planejamento pessoal. Quem é você? Papéis e posturas. É o que o Demolay ensina.
A maçonaria também, mas o Demolay é mais incisivo, porque a grande questão é quem é você, quando, onde, em relação a quê, sob que contexto e com qual finalidade. Por exemplo, numa ordem iniciática fica fácil da gente aprender isso. A gente tem a nossa questão de indivíduo, mas quando a gente, por exemplo, está no Demolay, você é o quê? Grau iniciático, grau Demolay, cavaleiro? Né? Qual é a função que você está exercendo? Você tem algum cargo no capítulo? Enfim, é lá dentro. Fora é outra coisa. Enfim, você não é mestre conselheiro na sua sala de aula, né? Não vai dar certo. Enfim, você também não é, né, uma função ritualística quando você está com a sua namorada, né? Não faz sentido. Então esse é o ponto, papéis e posturas. Você precisa saber cada coisa no seu lugar. Para quê? Para você ver o que está fazendo sentido, o que está equilibrado e onde você deseja investir mais da sua atenção, do seu foco. Dito isso, dicas. Preparação. Quais são os seus papéis? Quando eu fui me tornar palestrante comportamental, isso já tem um pouco mais de 10 anos, e eu fui trabalhar todos esses conceitos, essas técnicas, eu tinha que me preparar de verdade. Eu não podia ser um charlatão, né? Um papagaio de pirata que viu uma teoria e sai por aí. Eu tinha que dar treinamento para empresários, eu tinha que dar treinamento para executivos de alta performance. Então o que eu fiz? Todos os conceitos que eu ia ensinar em cursos e palestras, eu apliquei na minha vida. Quando eu fiz isso, eu tomei um susto. Eu fui lá listando, eu sou filho, eu sou cidadão, eu sou Demolay, eu sou maçom, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. A hora que eu vi, eu tinha chegado numa lista de 23 papéis. Aí eu passei o final de semana inteiro fazendo o seguinte, ó. Para cada papel, eu fui identificando qual era o propósito. Isso é técnica. Faça isso. Afinal de contas, você é Demolay com qual finalidade? Você é maçom com qual finalidade? Você estuda com qual finalidade? Enfim, ser pai, ser mãe, ser cidadão, ser qualquer coisa, você pode investigar qual é o propósito. E propósito é o para quê? A finalidade. A missão de ser daquilo. Enfim, a hora que você entende o que você está fazendo, é aquilo, o que aquilo significa para você, então aí você lista objetivos. Num primeiro momento, ó, dica, sugestão, lição de casa. Escolha um papel, pense qual é o propósito, para que realmente aquilo é importante na sua vida e coloque pelo menos um objetivo que você deseja realizar para ser melhor naquilo que você faz. Detalhe, ó, vai no mundo das ideias, depois joga no mundo escrito. De preferência, papel e caneta, tá? Porque isso ajuda a pensar. Quando eu fiz isso, e eu cheguei naquele número de 23 papéis, e eu fui botando um monte de objetivo para cada papel, não foi só um não, era um monte. Aí eu cheguei todo feliz na empresa, né? O Anderson Bontorin, que era o fundador da empresa, que foi quem me ensinou, ele também é Demolay da minha geração, também é maçom. Aí eu cheguei todo contente e mostrei, ele olhou assim, aí ele viu e falou assim, mas só 23 papéis? Eu falei, como assim, cara? Tá louco? 23 coisas que eu faço na vida é coisa pra caramba. Ele começou a me fazer pergunta, foi brotando assim. Bom, enfim, a grande questão é, muitas vezes a gente faz um monte de coisa na vida que a gente nem tem consciência. Então esta dica, esta técnica lhe ajuda a repensar quem você quer ser no presente e para o futuro. Não é só quando crescer, não. É sempre. É uma revisão importante de tempos em tempos na sua vida. E mais. 9 perguntas para o seu plano de vida. Quando você começa a ter essas ideias e verificar quem é você, então vamos lá. Lente da ciência, que define o indivíduo e também a noção de controle. Tá aqui, ó. Indivíduos. Fazer e o que você quer começar a fazer, continuar fazendo e parar de fazer. Fala, tá, vamos lá, explica isso aí, Pio, deixa eu entender. Tá aqui, ó. A noção de controle está aqui nesses 3 quadradinhos, esses 3 retângulos, verde, amarelo e vermelho. O que é isso? Começar a fazer, continuar fazendo, parar de fazer. É a definição de controle. Por exemplo, você vai fazer um curso de autoescola para tirar carteira de habilitação. O que teoricamente você vai lá aprender? A começar um movimento com um veículo, continuar esse movimento com o veículo sem causar nenhum dano e parar o movimento com esse veículo quando você desejar ou precisar. Simples assim. Essa é a definição de controle. Aplicada ao indivíduo,
O indivíduo a gente tenta entender por 3 dimensões: o que ele faz, o resultado que isso gera, ou seja, o que ele tem, e, da mesma forma, aplicamos a noção de controle. O que ele quer começar a ter, continuar tendo e parar de ter. E, por fim, o resultado disso. Fazer e ter gera um novo ser. A definição do ser é o que ele faz e o que ele tem. E não é só uma questão material. Né? A questão do ter aqui ela é muito mais abrangente. Por exemplo, você tem paz? Você tem bom humor? Você tem autocontrole? Você tem saúde? Não é só uma questão de bens materiais. Porque justamente a sua definição de ser vai ser baseada no conjunto daquilo que você faz e os resultados que você colhe. E da mesma forma, quem é você? E quem você quer começar a ser? Curto, médio e longo prazo. O que você já é e quer continuar sendo? E o que você é, mas não está te fazendo bem não. Não quero não. Que seja transitório, ou seja, você deseja parar de ser. Quando você reflete estas 9 perguntas, em especial, sobre cada um dos papéis que você identificou, por exemplo, na lição anterior, aí a sua mente expande e você realmente começa, de fato, a ter um pouco mais de conhecimento sobre o que você está gerando de resultado no mundo e onde você deseja chegar. A dica aqui para finalizar essa tela é: não temos tempo para fazer tudo o que queremos. Só temos 24 horas por dia. Então o que é importante para você? Está aqui, ó. Está no amarelo. Atenção. Cuidado para não perder aquilo que você realmente valoriza. Se é para começar a fazer alguma coisa, para você criar um novo ser, você precisa organizar a sua agenda. Para, de preferência, não cortar na carne. Vamos entender. Se você quer ser, sei lá, um profissional, vamos lá, médico. Né? Médico está em época de pandemia, está em moda. Então, para você ser médico, você vai ter que ter um diploma. Para você ter um diploma, você vai ter que fazer um monte de coisa. Como, por exemplo, a inscrição no vestibular. Você vai ter que ter estudado, inclusive passar no vestibular. Entrou no curso de medicina. Vixe, é coisa que não acaba mais. É um monte de estudo, um monte de presença, um monte de prova, para um dia você ter o tal do diploma. Da mesma forma, qualquer coisa na sua vida. Tudo tem um começo, meio e fim. Ao entender o que você deseja fazer e quais são as ações que começam hoje ou amanhã, então a minha dica é a seguinte: identifique o que você quer tirar. Porque quanto mais você se planejar, pensando o que você quer começar e o que você quer tirar, as coisas vão se encaixar meio que num mata-mata. Por quê? Porque não existe vácuo. Vamos lá. Exemplo. Didática aqui agora, tá? Eu gosto de dar exemplos que a gente visualiza, sente como é que é a coisa. Imagine uma garrafa de vidro. E essa garrafa de vidro destampada, sem tampa, ela está cheia de ar. Não tem nada ali a não ser ar. Eu quero que você, nessa garrafa de vidro, cheia de ar, sem tampa, tire todo o ar dela e deixe ela destampada. Aí as pessoas começam a pensar, né? Vem os grilinhos. Então, a pegada é, né? Se você vai lá e faz uma sucção, né? Tipo um êmbolo de seringa, né? Para você fazer aí a remoção do ar, você cria um vácuo. A hora que você, para manter a garrafa destampada, tira o dreno aqui que puxou aquele ar todo, o ar volta. E aí? Como é que você resolve essa situação? É simples, é óbvio, mas o óbvio e o simples muitas vezes é difícil de perceber. A gente precisa acalmar. Pare, respire. Identifique o que você realmente quer. E as respostas começam a surgir. Por exemplo, uma garrafa de vidro cheia de ar. Eu quero deixar ela destampada e sem ar dentro. Basta colocar algo diferente. Óleo, água, refrigerante, terra, bolinha de gude, sei lá. A grande questão é o que você vai preencher do seu tempo. Aqui no meu exemplo, da sua garrafa. É isto que vai gerar o resultado. Então é na matriz do tempo que vimos lá no início, onde está o ralo. Ou seja, onde você está desperdiçando tempo. Comece a cuidar disso e vai aparecer tempo para você
ir ajustando estas 9 perguntas e o seu planejamento no papel daquilo que você quer e quais os passos necessários do hoje para o futuro para tornar tudo real. Enfim, para a gente fechar, né? São dicas aqui que precisam de um exemplo bom. E Walt Disney, o meu demolê predileto, né? Para mim, o maior demolê em termos de representação de uma série de superações, de vitórias e de legado, né? Ele disse uma frase muito bacana: se você pode sonhar, você pode realizar. Realizar é tornar real. E pode vem de poder. Poder é o potencial, a possibilidade de algo fazer. Talvez as coisas não sejam no seu tempo. Talvez você precise percorrer caminhos para conseguir todo tipo de saber como e recursos para tornar algo real. Mas toda grande caminhada começa com um passo de cada vez. E é nesse sentido que muita coisa pode acontecer de importante para você. Pare, respire. Acalme a sua mente. Descubra o que lhe faz acalmar e também o que lhe motiva. Música ajuda muito nisso. E outras coisas. Própria meditação, exercício físico, exercícios de respiração. Tudo isso vai ajudar você ao longo do seu dia a assumir um pouco mais de controle sobre a sua mente. Pensamento gera sentimento e gera comportamento. É uma tríade. Essas 3 questões organizadas vão lhe dar maior foco. E dessa forma, você vai sonhar mais e realizar mais. Enfim, muito obrigado pela sua atenção e a partir de agora retornamos ao ambiente virtual do Google Meet pelo capítulo Nova Era para um momento final aqui de interação, se assim desejarem. Deixa eu só tirar a tela aqui para poder voltar ao nosso ambiente do Google. Muito bem, queridos irmãos, convidados, minha cunhada que está aqui presente, muito obrigado pela atenção e agora fico aqui à disposição, caso queiram perguntar ou comentar algo. No chat já teve muito bom a palestra, beleza. Como sempre, eu acho até assim, o que eu vou dizer está diretamente associado com o prelúdio da sua palestra, e eu vou dizer isso para os presentes. Você, como sempre, nos brinda com conhecimento assim muito importante, na verdade. Você, ao longo da sua jornada, você foi agregando, foi vivenciando, foi aprendendo, assimilando, de modo que você nos passa nessas oportunidades de uma forma muito dinâmica e assim descontraída, receitas de sucesso, receitas de postura, receitas de como lidar com as mais variadas situações, e muitas das quais não são peculiares de território Demolei, nós as vivemos a todo momento, né? Então nós estamos falando aí das atribuições que nos são impostas e daquelas para as quais nós nos lançamos. Então, como lidar com esses desafios, que são muitos? Às vezes a gente fica pensando, a gente visualiza, né? A gente visualiza o status, a gente visualiza aquela foto que a gente quer aparecer, e isso, eu acho que isso é inato. Isso está intimamente relacionado com o desejo de desenvolvimento, né? E o Demolei tem isso. Ele vislumbra, ele deseja alcançar, ele quer, e ele aprende, ele avança, ele vai adiante, mas chega um momento que cada um de nós temos habilidades, desafios, temos defeitos, temos dificuldades. E essas receitas, estas fórmulas, nos ajudam a superar. E são, muitas das vezes, questões assim, basilares, mas precisa dizer assim, amigão, conhece a agenda? Inventaram isso há muito
tempo, tá? Trabalhe com isso. Utilize. Ah, é verdade. Dá para utilizar. Você ia falando aqui, eu também utilizo o Google, né? Uhum. E assim, o meu escritório é todo no Google, tá? Google Drive. Né? Então, assim, eu tenho aqui todas as pastas no meu computador, meu sócio tem no computador dele, eu tenho no outro computador aqui em casa. Então, editou um arquivo aqui, alterou lá, tem um servidor no escritório que altera ali, a agenda é do Google, tudo. E assim, de graça. Não, no meu caso eu pago para eu poder ter espaço de armazenamento, né? Mas, assim, para o nosso cotidiano, para os nossos desafios pessoais, para as atividades da Ordem de Molay, caraca, Pio, assim, tem muita coisa hoje que se nós tivéssemos na nossa época de ferramenta, caramba, cara, voava para baixo. E assim, eu até acredito que algumas até existiam, mas nós não tínhamos conhecimento de tipo assim, porra, dá para fazer isso? Né? E o interessante é que este cenário, isso tem sido dito recorrentemente, esse cenário da Covid nos tem impulsionado nesse sentido, nesse rumo, de descobrir ou redescobrir essas ferramentas para bem aplicar, né, na nossa atividade profissional, acadêmica, no capítulo. Né? Então, assim, tem um lado positivo aí nessa história da Covid, né? Aí nos aproximar, nos impulsionar, fazer quebrar a cabeça para abrir. Então, assim, cara, sensacional dos mais novos aos mais experientes, sempre que a gente escuta você falar com essa didática sua que é peculiar, né? A gente fica assim, caramba, cara, puta, preciso fazer isso mesmo, puta, preciso ler aquele livro de novo, preciso, cara, sabe? Então, poxa vida, é um espetáculo. Então, assim, muito obrigado. E assim, garotos, o Pio disse aqui sobre o preparo dele, sobre o quanto ele teve que se preparar para entrar nesse universo de compartilhamento de conteúdo, de palestra. Ele disse aqui que ele deu treinamentos para executivos de alta performance, para grandes empresários, né? E isso acontece até hoje. Então vejam vocês que vocês estão tendo de dentro da sua casa, né, por um link na internet, um conteúdo altamente gabaritado de executivos de alta performance do estado de São Paulo, que é pujante em avanços, em negócios, tá? Tem, mas eles pagam. E vocês têm de graça. Por quê? Porque o Pio é da Ordem de Molay, o Pio é de Molay, o Pio enxerga o potencial em cada um de vocês, assim como no passado. E enxergaram nele esse potencial. Então veja aqui duas coisas. O quão sortudo vocês são por terem acesso a este conteúdo, por terem acesso a esta visão, a este conhecimento agregado, a esta jornada profissional que o Pio resume. A jornada profissional dele, ele traz aqui compilado. E você não precisa vivenciar isso para ter esse conhecimento. Então você já sai muito mais preparado da largada. Ao mesmo tempo em que vocês estão sendo moldados e preparados para serem tão bons quanto nosso irmão Pio é. Uhum. Quiçá amanhã vocês, na medida que vocês avançarem nas suas áreas de atuação, quaisquer que sejam elas, vocês tenham essa visão e continuem acreditando na Ordem de Molay, e continuem acreditando nos seus irmãos, e continuem fazendo tudo isso prosperar, porque isso é uma grande roda, tá? A gente aprende, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina, e cara, que conteúdo vocês têm aqui, tá? Então, parabéns para vocês que estão aqui participando, espero verdadeiramente que vocês tenham agregado, tenham assimilado esse conhecimento, e se tiverem dificuldade, tiver dúvida, pergunta, não sai com dúvida daqui, tá? E se tiver com vergonha de falar, pode perguntar no chat, e o Pio tem o telefone dele também, perguntar depois, fiquei pensando naquilo, tá?
Então, assim, esgotem conhecimento. O tio Pio aí, ó, mandou aí o telefone dele, tá? E se aprimorem cada vez mais. Pio, era o que eu tinha a dizer. Enfim. Vamos lá. Ô, Terra, Boa noite, meus irmãos. Pio, Anderson, né? Anderson não deixou nada pra gente falar, rapaz. Tudo, cara. Aí fica difícil, né, Anderson? Assim, eu quero agradecer. Eu conheci hoje, tive a oportunidade de falar com o irmão Pio hoje, né, para a aquisição de uns livros, e de repente eu esqueci de um detalhe lá. Ele falou: olha, meu irmão, acho que você esqueceu lá, você não viu lá em cima o que eu falei e tal. Aí a gente voltou a conversar, e aí ele passou a me explicar um bocado de coisa, e nasceu daí esse convite para vir participar dessa excelente apresentação. Eu diria que você coloca lá como, assim, que é destinada aos maçons e aos demolês, mas poderia ser destinada às cunhadas, às sobrinhas, e por que não dizer até para os profanos também. É uma fantástica sua lição. E assim, é lógico que nós já temos um tempo maior de vivência, de vida, de aprendizado, não é? Mas para esses meninos, esses garotos aí que se tornarão os líderes aí do futuro, excepcional, está de parabéns. Eu posso dizer que fomos privilegiados, né? Tivemos ali com 19, foram 20, agora nós estamos com 14, mas, poxa, foi um privilégio, muito obrigado, meu irmão, né? Vai ser um prazer, se Deus quiser, ter outra oportunidade aqui na nossa loja para apresentar uma palestra com outro caráter, mas eu vou levar isso aí adiante, viu? Vou falar do prazer que eu tive de assistir essa palestra, conversar com os meninos que perderam essa oportunidade, quem sabe, e você se dispor, ele não posso lhe convidar também para fazer a mesma palestra aqui para eles, aqui na nossa região. Muito obrigado, meu irmão. Perfeito. Vou até aproveitar, deixa. Tema tem bastante, né? Agenda a gente cria, e é bem isso, né? Algumas palestras a gente abre para o público em geral. Eu, particularmente, durante esse circuito da pandemia, eu fiquei à disposição de capítulos Demolê, lojas maçônicas, Filhas de Jó, Arco-Íris, enfim, e muitos grão-mestres. Algumas potências maçônicas montaram superestruturas de palestras virtuais, e algumas grandes lojas, assim, eu dei 5, 6 palestras, e é uma coisa que eu acho bacana isso. Em alguns momentos a gente tem esse momento mais intimista, que nem estamos tendo aqui, poucas pessoas, enfim, e de vez em quando a gente faz um negócio maior, para poder, inclusive, levar um pouco dessa nossa essência, inclusive para o futuro, tanto aqui, né, os presentes, como alguém que de repente possa, né, chegar aí ao nosso contato, a gente criar outras oportunidades para trazer jovens, para de repente prospectar, né, a Ordem Demolê, as outras paramaçônicas, enfim. Então, obrigado. E vamos sim, viu, meu irmão? Luiz Anselmo, vamos marcar aí, tem o Rafael Soneghetti também. Depois eu vou ver aqui se ele já me respondeu, vamos montar um Big Pong. E, Fon, é bem isso, meu irmão. Você, graças a você e, por exemplo, ao Luiz Marcelo, muitas das minhas idas a Campo Grande e a outras cidades do Mato Grosso do Sul, para poder levar um pouquinho, né, daquilo que a gente aprendeu na vida ou com outras pessoas, enfim, porque o papo é esse mesmo. Primeiro, a gente não nasce sabendo. Segundo, a gente aprende muito na experiência. E, acima de tudo, a gente aprende com aquelas pessoas que são exemplo, bons ou ruins. E, em especial, os bons exemplos e aquelas pessoas que nos dão atenção, carinho, elas nos tocam. E você é um cara que faz isso aí no Mato Grosso do Sul já de longa data, e é sempre um prazer para mim estar aqui com os nossos irmãos mais novos, os Demolês, porque é bem o que você falou. Se eu tive a oportunidade de boas ideias e bons caminhos, é porque boas pessoas assim me aconselharam. Então, vamos retribuir. Mais alguém? Queria agradecer, tio Pio, por aparecer na segunda-feira e pela palestra sensacional que o senhor deu. Já comecei a usar no começo desse mês já a agenda, né, pra trabalhar bastante como mestre conselheiro, né? Uhum. Mas usando virtual também, né, porque de papel é difícil. Inclusive esse curso aqui de planejamento pessoal e
as técnicas todas de gestão de tempo, na verdade ele tem 40 horas. Eu trouxe um compilado em 30 minutos de um conteúdo que eu dou em 40 horas. Lógico, com uma série de atividades práticas. E aí o Gabriel Terra fez uma pergunta no chat sobre a plataforma Trello. Não conheço, não tenho a menor ideia. O que eu particularmente digo é assim, ferramentas, tem várias. A própria questão da agenda em papel. Existe uma série de técnicas de como melhor utilizar uma agenda em papel. Eu ensino. Né? Muita gente hoje está na questão do ambiente virtual e acaba sendo muito útil. Mas não existe a melhor ferramenta. Existe aquela que para você é boa. Por isso que eu citei. Personalize. Então, assim, experimenta coisas aí que possam de repente agregar e ver o que funciona melhor. Só para dar uma noção, quando começou a pandemia, para mim foi um desafio. Eu sou palestrante de palco. Tudo bem que algumas palestras minhas tinham transmissão via TV, na questão de algumas instituições terem algum tipo de TV online. Então eu estava lá com um auditório que estava sendo filmado. Por mais que eu interagisse com câmeras, eu estava interagindo com pessoas no auditório. Para mim foi um desafio brutal aprender a dar palestra aqui nesse ambiente virtual. Eu ainda estou pegando jeito. Detalhe, quando começou a pandemia, eu tive que aprender 6 diferentes aplicativos. Foi uma loucura. O pessoal me convidava para dar palestra, eu falava, tá bom, a gente marcava na agenda. Aí o pessoal falava, a gente aqui usa o aplicativo Google Meet, ou Discord, ou Zoom, ou o Cisco, enfim. E eu penei. E isso é legal. É assim, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que buscar saber. De alguma forma, se for importante para você. Porque se desenvolver é o que realmente te dá liberdade. Vamos lá, mais alguém? Eu. Opa, e aí, Wellington? Tranquilo, tio? Beleza. Aqui estou mais um dia. Opa. Olha, primeiramente queria agradecer. Foi uma palestra realmente muito produtiva. Ela veio muito a calhar, eu realmente precisava ouvir isso. Foi uma coisa de meia hora, sabe? Me trouxe, assim, coisas que eu deveria ter pensado nisso antes. É de uma clareza irritante, assim. Como que a gente negligencia o óbvio? Nossa, uma agenda. Todo mundo tem aquela agenda que a gente larga pegando poeira lá e que a gente não bota para usar. Eu sou um desses caras que anota no papelzinho e realmente esse papel some, eu não vejo a cor dele. Eu acho 1 ou 2, o gnomo leva embora. E realmente, esses tempos, assim, eu não tô rendendo tanto quanto eu gostaria e realmente, essa meia hora aí já veio a calhar demais, vai me ajudar demais, realmente, a me planejar numa coisa simples. Olha, existe agenda 2020, já inventaram. Acho que no mais é isso. Queria agradecer novamente e uma boa noite a todos. Valeu, maninho. Ó, aproveita que daqui a pouco a lombriga grita e eu vou jantar, hein? Ô, tio Pio, boa noite. Fala, mano. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, do senhor estar trazendo essa novidade aí para a gurizada, que muitos aí que não utilizam, né. É sempre bom a gente compartilhar as informações e trazendo aí também para a gurizada. Desde quando eu fui mestre conselheiro em 2016 até hoje, em vários assuntos estudantis, até mesmo para a gente utiliza em TCCs da vida, mestrado, a gente vai planejar algo a longo prazo, a gente tem que colocar isso aí numa agenda. E o Terra aí falou do Trello. Terra, Pra mim travou, eu não sei o que ele falou. Cara, tem 2 vídeos aqui agora. A tecnologia é um negócio surreal, cara. Até o Trello, eu acho que todo mundo ouviu. Depois do Trello, até o Trello, pois é. O Trello é complicado pra mim, ó. O Trello tem muitas funções para você organizar ali, né? E particularmente eu prefiro ali o simples, o básico, que você coloca no Google Agenda, Google Calendar lá, você compartilha, tem como você vincular o e-mail de algum amigo, algum companheiro de trabalho para você lembrar aquela pessoa também.
E é só organizar o tempo, uma gestão de tempo impressionante, e a gente realmente não usa. Inclusive, por exemplo, o Trello, ele acho que não tem tipo um lembrete bacana, mas tem várias outras ferramentas que são interessantes você trabalhar em grupo, né? Mas às vezes a gente precisa do básico, simples, que é só colocar certinho na agenda, organizar o tempo, lembrar das coisas ali, que a gente consegue desenvolver as coisas bem bacanas. Até mesmo agora, a gente tem tido, como que pode dizer, tá tendo concorrência aqui no estado, né, para a associação no Mato Grosso do Sul. Eu até falei para os meninos aqui, galera, pelo amor de Deus, vamos organizar aqui, ó. Se a gente for eleito a gestão aí, a gente tem 2 anos de gestão, como que a gente vai organizar isso aqui no passo a passo? 3 em 3 meses, em 2 em 2 meses? A gente vai ter um feedback, como que vai ser esse feedback? Entendeu? A gente tem que organizar isso no tempo. Quando a gente assume alguma coisa, a gente assume um compromisso com nós mesmos de estudar para alguma coisa, até mesmo de trabalho. A gente tem metas a serem cumpridas e por aí vai. A gente tem que ter esse planejamento de tempo, essa gestão de tempo. Se a gente não planeja, nada acontece, realmente. Fica naquela coisa, deixa para amanhã, deixa para daqui a pouco. Fica postergando e acaba não saindo do lugar. É bacana demais a gurizada mais nova ter essa informação, porque, que nem o Fon falou, vão poder ser melhores do que você, melhores do que a gente mesmo, que tá passando por essa experiência agora, né? 20 e poucos anos. O tio tá com quantos anos, tio Pio? 44 sexta-feira. Ó. Aí, ó. Os 2 patinhos na lagoa deram cria também. Imagina o senhor com essa informação com 20 anos, 15 anos, né? Mas é isso aí. Obrigado pela palavra, boa noite a todos. Valeu. E você quer ver um negócio? Você falou da agenda do Google Evening. Quer dizer, tem mais coisa para ser explorada. No escritório, por exemplo, além da minha agenda. Na verdade, assim, no Google Agenda eu tenho assim: loja, eu tenho. É uma advocacia que são os clientes que eu tinha antes da minha nova sociedade. Eu tenho lá MRA Advogados, e eu tenho inspetoria litúrgica, né? E eu tenho ali questão familiar. Então, eu lanço tudo lá. E aí, assim, até para o escritório ter os meus prazos para cumprir, e aí eu tenho reuniões com clientes. Então, a minha agenda do escritório, ela já é, na formação dela, compartilhada com o meu sócio. Então, tudo que está lançado, tudo que ele lança, eu lanço, é compartilhado. Aí se eu marco com um cliente uma reunião, eu peço um e-mail, compartilho, o cliente aceita, então, assim, ele vai receber um lembrete que eu já programei na agenda. Então, na minha agenda, 5 dias antes, 3 dias antes, 2 dias antes, 1 hora antes, meia hora antes. Então, assim, eu recebo alerta. Corre, né? Cara, é muito alerta. Mas, assim, não tem risco de eu perder prazo. Então, se eu vou... daqui 6 meses eu tenho uma audiência. 1 semana eu vou me lembrar. Eu tenho um prazo para fazer uma defesa. Então, pelo menos 1 semana. Se até aquela semana eu não fiz aquela defesa, tem 1 semana. Então, são ferramentas que a gente utiliza a nosso favor, né? E assim, nós somos falíveis, né? A gente esquece, então assim, tem que usar tudo isso aí para já que nós somos a sociedade de hoje nos implica, nos leva a assumir tantos papéis, como você bem disse, né, Pio? Então a gente tem que usar todo o artifício a nosso favor. Exatamente. Né? Vou até ilustrar, pegando a sua deixa, assim, hoje, na minha agenda, ali aquele exemplo que eu coloquei em tela, lógico que ele está resumido, né? Mas assim, na Voia Advogados, nós temos unidade em 5 unidades. Está tudo interligado no Google e no WhatsApp. Eu ainda vou trazer você para trabalhar no meu escritório. Opa! Aí eu tenho a parte dos eventos, né? Eu celebro casamento, debutante, formatura, corporativa, etc. Tem as palestras, tem maçonaria, e aí na maçonaria é um zilhão de coisas, né? E isso tudo vai se somando. Então, como mensagem para todo mundo que está aqui, a grande questão é a seguinte: as pessoas muitas vezes
fala, né? O que você faz? Como é que você dá conta de tudo? Bom, não tem super-herói, né? De vez em quando, lógico, como o Fon falou, a gente corre o risco de falhar. E, além disso, é aquela questão. As pessoas falam, nossa, o que você toma para dar conta de tudo? Muitas vezes é o choque de realidade de uma necessidade, ou é aquele prazer, aquele, sabe, lampejo de você realmente querer fazer alguma coisa que te faça sentir mais vivo. Enfim, não tem fórmula mágica. Eu acho que você e o Soneguete tomam alguma coisa, velho. O Soneguete é médico, eu não posso responder por ele. Mas, assim, eu não tem explicação. Café, até essa questão do Soneguete, porque assim, na pandemia, ele é médico, então ele trabalha 8 horas num posto. A esposa dele também é médica. Eu acho que ele não dorme, cara. Eu acho que o Soneguete toma alguma coisa e não dorme. Ele é um eu acho que desde a faculdade ele era assim. Quando ele era menino, ele era assim, desde os 15 anos. Porque ele trabalha em outros 2 hospitais, ele faz curso na maçonaria americana, é venerável da minha loja e tem um monte de outras coisas. Enfim, sabe o que eu estou fazendo com ele desde que a pandemia começou? Os grupos. A gente tem grupo de administração da loja, dos altos graus do York, da venda de livros e de outros assuntos. Até a questão das palestras, tem muita coisa das palestras dele que estão na minha agenda. Para a gente se ajudar. E isso fica como uma dica também. É assim, pessoas que agreguem na sua vida, parcerias, sinergias, né? É o que o Demolay, a essência da Ordem Demolay é isso. A essência da maçonaria é isso. Você junta forças, você junta competências e juntos vamos mais longe. É isso. Chique. Zerou? Vamos jantar? Última pergunta. Quem? Alguém? Queria agradecer o senhor, tio. Valeu. Palestra, segunda palestra que eu assisto do senhor, sou membro do capítulo Nova Era. Perfeito. A outra que eu assisti foi pelo capítulo também, que o senhor falou da história da Ordem de Jacques Demolay. Sim. Aí queria agradecer e falar, meu problema, eu sempre escrevo tudo, me planejo na agenda. Meu problema é olhar a agenda, mas estou tentando policiar cada vez mais. Não adianta escrever. Cara, Gabriel, ou você vai usar agenda de papel, cara, coloca na sua rotina todo dia de manhã ou na agenda. Aí, ó, primeira coisa que você vai fazer sua higiene pessoal, agenda. Ou deita do lado da cama antes de levantar mesmo, já dá uma olhada. Ou se não, velho, põe alarme no seu celular. Se você não vai usar a agenda do Google, por exemplo, que tem essas notificações, né? Coloca um alarme recorrente no seu celular, porque o celular está sempre na sua mão, olhar a agenda. Então você coloca lá 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, que hora que é o seu horário para compilar? Porque assim, o Gabriel, ele é acadêmico de veterinária, o negócio dele é fazenda. E agora, quando tá nessa pandemia e tá aí, eu acho que tá direto da fazenda, né, Gabriel? Sim, não, e quando, tipo assim, às vezes eu tenho um programa, coisa e tal, o veterinário fala, vamos fazendo amanhã, estágio. Bora. Ficar 10 dias pro mato. Ó, vou Já dar uma atrapalha, dica bem... depois na hora que eu volto acumula as coisas. Sim. Eu vou dar uma dica bem alinhada com o que o Fon falou. A pegada é a seguinte. Qual é o melhor horário para você fazer o checklist? Né? O que é o checklist? É justamente isso. De repente você ter uma série de lembretes ou uma série de detalhes, procedimentos, enfim. Você precisa ter isso anotado em algum lugar, onde quer que seja. E a técnica que o Fon falou de você pôr um lembrete para lembrar de alguma coisa, funciona assim. É simples, é básico e por isso é bom. E a questão do horário. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu me planejo antes de dormir. Tem gente que se planeja quando acorda. Tem gente que não consegue nem numa ponta nem na outra. É ao longo do dia. Né? Enfim, descubra um momento do seu dia onde você vai começar a ter essa disciplina. Então a palavra-chave é disciplina. E disciplina não é método. Disciplina não é regra. Disciplina não é o procedimento nem o processo. Disciplina é o domínio do eu. Você fala, como assim? Disciplina é saber falar não. Isso é disciplina. Disciplina é estabelecer limites. E quando a gente estabelece os limites que nos são importantes, a gente começa a criar alguma realidade mais assertiva. Assertiva não tem nada a ver com certo ou errado, porque assertiva vem de asserção.
que é de ir direto ao ponto. Então é assim, ó, ao longo do dia, não tem um horário rígido, porque a minha rotina é meio louca. Mas eu sempre tento, de alguma forma, criar esse momento da minha paz interior. Muitas vezes eu vivo um monte de estresse. Mas seja com o meu cachorro, seja com a natureza, ou conversar com um irmão, com um amigo, com alguém, um parente, dá aquela aliviada, pronto. É aquele momento que eu vou me planejar. Que horas? A hora que for. Mas a disciplina do fazer isso acontecer, essa tem que ser um compromisso moral teu contigo mesmo. Uhum. Beleza? Beleza, brigadão, tio. Tamo junto. De lambuja, mais alguém? Fala aí, Parisi. Antes do Paris falar, deixa eu só acrescentar e já aproveitar, deixa. Só dar que eu tava lembrando aqui enquanto todo mundo tava falando, eu utilizei essa metodologia, né, em 3 situações que foram bem bacanas na minha vida. A primeira foi em 2013, quando eu passei pro concurso da Sargento do Exército. Eu fiz um planejamento, né, no Google Calendar mesmo da época, só que era no meu armário, cheio de papelzinho. A segunda, os horários que eu ia fazer de cada coisa que eu ia estudar. Esse foi o primeiro ponto firme aí que deu certo. O segundo foi quando eu fui mestre conselheiro, fui fazer a promoção do capítulo Campo Grande, churrasco que teve, inclusive. Eu lembro que eu organizei bem certinho, eu distribuí os convites 90 dias antes do churrasco e comecei a cobrar acho que em 10 dias, era em 13, cobrava os meninos, conversava com todo mundo no particular, falei, gurizada, vocês estão vendendo, como que tá vendendo, como que não tá vendendo, e a gente conseguiu um número bem bacana de convites vendidos na época, era aproximadamente 300 convites, e foi bem bacana isso, foi fora do comum. E o último que foi o melhor pra mim foi TCC. Eu fiz meu TCC em dupla. Minha Nossa Senhora. Aí a gente separou a dupla. Aí eu falei, cara, eu preciso me organizar pra fazer esse trem aqui. Tá faltando 1 mês e meio pra entregar esse trem. E aí eu fiz o cronograma e falei, não, vamos dar aquele pau. E é o que o Tio falou. Disciplina. Você olhou o negócio, colocar na sua cabeça e faz. Se não faz, não sai nunca do lugar. É isso aí. É isso aí. Chique, Vini. Paris, quer falar? Paris tá no banheiro. Então tá. Ó, Marcelão, as lombrigas estão gritando aqui, daqui a pouco eu vou jantar. Você quer falar alguma coisa? Só mandar um abraço para vocês aí. Como eu falei, eu estava na outra live, eu não sei como é que o Fon consegue. Ele estava lá. Na verdade, eu acho que ele não estava em nenhuma. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, é disciplina. Eu tô aqui com o Pio, aqui ouvindo o Grão-Mestre. Eu tô aqui, eu sei o que tá acontecendo, velho. Isso é verdade, rapaz. Se demoler tem problema, cara. O tio é velho, o cérebro não acompanha. Vamos dar um abraço. E aqui, ó, e eu tava no começo, eu tava aqui, e a Maria e tal, depois aqui. Que a Maria fez, não viu nada. No final, né? Não viu nada. Um abraço, valeu, tio. Valeu. Meus irmãos, antes do João Carmelo usar a palavra final, né? Eu quero, como membro do conselho aqui, agradecer a participação de todo mundo. Nosso irmão Luiz Anselmo, seja sempre muito bem-vindo, meu irmão, né? Nós estamos sempre de portas abertas, né? Obrigado, Pio, por ter convidado o nosso irmão Luiz Anselmo, permitir nos conhecermos, né? Nossos meninos do capítulo, né? Obrigado pela participação. Nós tivemos o Terrinha aí, que é o nosso estadual, Paris e Vini, Vini com participação, levantando pontos importantes, o nosso irmão Wellington também, de Ponta Porã, participando aí tem um cara novamente. Aí, vou roubar pra minha loja, viu? Chama Rafael Conda. Não conta pra ele não, mas eu vou laçar ele. Continua. O Queiroz aí participando. Gente, legal demais. Parabéns. Parabéns, João. Tá começando a gestão e já com uma palestra dessa magnitude. Ó, você falou do Rafael, eu falo do Rafael, o Rafael foi embora. E voltou.
Você voltou. Eu vou pegar. Acho que o Rafael vai querer falar. Enfim. Lá de Franca, no interior de São Paulo. Legal. Bem-vindo aí, Rafael, de Franca. Mas mora em Franca mesmo? Acho que sim. Não, você foi rapidinho, Rafael. Você caiu e voltou, ninguém percebeu, não. Enfim, seja sempre muito bem-vindo, Pio. Show de bola. Valeu. Joãozinho. Aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo que pôde comparecer hoje, numa segunda-feira. Queria também desculpar pelo atraso, eu trazei 10 minutinhos. Eu tinha esquecido quando fui fazer um negócio com minha mãe aqui. E queria agradecer também ao tio Pio pela excelente palestra que ele fez. E ao tio Luiz Anselmo, que esteve presente aqui também. Obrigado, meu irmão. Valeu. Então, só isso, Fão? Não, você que é o mestre conselheiro, cara. Sou novo aqui, não sei direito. Não, é isso aí. E aí você... Ô, Fon, fica quieto que você não tem esse grau. Como eu já falei uma vez, isso aqui é igual ao velório. A gente acabou o velório, a gente não sabe como é que vai embora, né? A gente vai embora assim, tchau, fui. Pronto. Bora jantar. Aí, valeu, Ayrton. Tchau, fui. Beijo.